E esse é, sem dúvida nenhuma, um dos principais ou talvez até mesmo o principal fator para uma carteira de sucesso no longo prazo. É isso mesmo. Hoje eu vou estar falando para vocês de um dos fatores primordiais e principais para que você consiga ter um sucesso na sua carteira no longo prazo, que é reinvestimento dos dividendos, tá bom? Para quem planeja uma carteira a longo prazo, para quem está aí investindo em uma carteira previdenciária, no qual o seu objetivo, assim como o meu, é um dia se aposentar e poder viver de renda, né? De repente aí um complemento de aposentadoria, ou de repente até a sua própria aposentadoria, ou quem sabe até um dia conseguir alcançar a sua liberdade financeira. Aqui está a chave do sucesso. É você aprender e entender o poder, né, e o valor de reinvestir os dividendos, tá bom? E hoje vamos falar sobre isso nesse vídeo. Sejam muito bem-vindos então, eu sou o Thiago Bento, o investidor, e aqui eu sigo firme e forte, trabalhando constantemente com acúmulo de patrimônio para obtenção de renda passiva, certo? E fazendo isso eu invisto em fundos imobiliários e boas ações pagadoras de dividendos, principalmente ações ali do setor perene, ações que são boas pagadoras de dividendo. Assim está, né, alocada a maior parte da minha carteira, sendo a minha principal posição em fundos imobiliários, né, que eu estou aí tentando aumentar o meu dividendo mês a mês. Os fundos imobiliários são excelentes para isso, já que via de regra, eles pagam dividendos, né, todos os meses, e também tem investido em ações. Por quê? Porque eu gosto de diversificar a minha carteira, trazer uma maior segurança e também conseguir receber bons dividendos das ações, pessoal. Então, sem mais delongas, né, o que eu vou falar hoje? Hoje eu vou tratar com vocês aqui do reinvestimento de dividendos. Nós sabemos que para uma carteira de sucesso é extremamente importante o reinvestimento de dividendos. Não importa qual seja o valor que você está recebendo atualmente de dividendos, se você está ali na casa, está no comecinho ali com 1, 2, 3, 4, 5 reais, 10 reais, ou se você já está na casa dos 50 reais, 100 reais, 200, 300, 1.000, 2.000, não importa. Não importa qual seja o valor de dividendos que você esteja recebendo no momento, o que importa é você precisa entender que é reinvestindo os seus dividendos no longo prazo é que você vai conseguir potencializar a performance da sua carteira e conseguir aí criar o efeito bola de neve. Afinal de contas, dividendos é dinheiro que você reinveste sem precisar pôr a mão no bolso, certo? Você investiu o seu patrimônio, seja em fundos imobiliários, seja em ações. Esse patrimônio, esses seus ativos, né, te pagam dividendos mensalmente, ou trimestral, ou semestral, não importa, né, vai depender de qual ativo você colocou na sua carteira. Ele vai te retornar os dividendos, e o que você faz? Você pega esses dividendos e reinveste novamente na sua carteira ali, escolhendo um ativo ou na melhor oportunidade que você estiver no momento, tá bom? Isso é extremamente importante para você potencializar a performance da sua carteira. Imagine só você que de repente tem aí um aporte de 500 reais por mês e em um determinado momento você passa a receber 100 reais de dividendos. Veja que você aporta 500, recebe 100. O seu aporte virou de 600. Isso potencializa demais a evolução da sua carteira para conseguir aí progredir no seu patrimônio e conseguir viver de renda passiva no futuro. É extremamente importante. Então, meu objetivo aqui hoje, eu acredito que não vai ficar um vídeo muito longo, vai ficar um vídeo relativamente curto, é mostrar para vocês de que maneira que eu reinvesti os meus dividendos agora, desse mês de julho. Eu já recebi praticamente todos os meus dividendos, né? Lembrando que esse mês eu recebi dividendos apenas de fundos imobiliários, eu não tive nenhuma ação da minha carteira que me pagou dividendo agora nesse mês de julho, né? Então, ou seja, teve uma reduçãozinha aí no recebimento de dividendos com relação a principalmente ao mês de maio, né? Onde eu recebi aí aonde foi o recorde da carteira, né? Então teve uma leve diminuição, porém é totalmente normal, né? Quando você investe em fundos imobiliários e ações, um mês que você receber de ações, você vai ter aí um dividendo maior. Um mês que, se você tiver algum mês que nenhuma ação paga, a tendência é você diminuir. Mas o importante é que quando eu filtro ali por fundos imobiliários, eu estou conseguindo ali, né, elevar, subir na escadinha, e mês a mês eu tenho recebido um pouquinho mais do que no mês anterior, tá bom? Então assim, esse mês eu recebi apenas dividendos de fundos imobiliários, né? Deixa eu compartilhar aqui com vocês, na tela do Investidor 10, né? Eu já mostrei aqui os dividendos desse mês, mas vou mostrar de novo porque para esse vídeo de hoje é relevante, é importante, né? Aqui está, ó. Esse mês, os meus dividendos ficaram ali na casa dos R$ 156,11, ou seja, foi menor, né, do que junho, que teve ação pagando, né? Em junho eu recebi 189 e foi menor do que maio, onde eu tive praticamente metade da minha carteira de ações pagando dividendos, né? Onde eu recebi R$ 235,26, tá bom? Então assim, aqui diminuiu um pouquinho porque as ações pagaram um pouco menos. E esse mês, que as ações não pagaram nada, foi só fundos imobiliários, foi R$ 156,11. Porém, o mês de agosto
promete ser um excelente mês para mim também no recebimento de dividendos. Eu calculo que eu vou conseguir receber aí mais de R$200 novamente. Pela segunda vez na carteira, eu estou aí, né, otimista para ultrapassar a barreira dos R$200 de dividendos, o que é um resultado maravilhoso, pessoal. Com uma carteira de iniciante que começou a investir no mês de novembro de 2023, nós já estamos aí, né, já podemos aí quebrar pela segunda vez a barreira dos R$200 em dividendos. É algo muito importante, né? É extremamente relevante, né? Se nós observarmos aqui, ó, o total de dividendos dessa carteira, eu já bati aqui, né, R$1.173,80, ou seja, já batemos a marca de R$1.000 recebido em dividendos com essa carteira, né, desde novembro de 2023, ou seja, são R$1.000, R$1.173,30 que eu recebi sem precisar fazer absolutamente nada. Então, assim, só pelo fato do meu dinheiro estar investido em fundos imobiliários e em ações, eu recebi aí mais de R$1.100 somente com dividendos, pessoal, tá bom? Então aqui, né, podemos ver aqui, né, que foi nesse mês R$156,11, e eu quero mostrar aqui para vocês, né, como que foi que eu investi os meus dividendos, né? Deixa eu vir aqui em lançamentos, clicar aqui em lançamentos, né, que vai abrir aqui a aba. Então, pessoal, assim, tem muitas pessoas, né, muitos investidores, algumas pessoas que eu acompanho até mesmo aqui no YouTube, que traçam a seguinte estratégia: vou receber meus dividendos e vou investir em determinado ativo, né? De repente escolhe lá um FOF, escolhe algum fundo imobiliário, geralmente é fundo imobiliário de base 10, porque é mais fácil, né, de acumular cotas em fundos imobiliários de base 10 por ter um valor menor, né, ali no preço da sua cota, né? Então, algumas pessoas, elas traçam essa estratégia: eu vou adotar algum fundo imobiliário, né, algum ativo, para que os meus dividendos sejam totalmente, né, entregues para esse ativo. Ou seja, eu vou usar os meus dividendos para comprar determinado ativo, tá bom? Eu não discordo dessa estratégia, né? Eu respeito muito quem tem esse tipo de estratégia, porém a minha estratégia é diferente, né? Por mais que nesse mês, vocês vão poder ver aqui comigo, né, que nesse mês eu comprei um único ativo com os meus dividendos. Porém, não é essa a minha estratégia. A minha estratégia é: eu recebo meus dividendos, né? Justamente ali os dividendos que eu recebo no meio do mês, que a maioria dos fundos imobiliários me pagam no mesmo dia, né? Uma grande quantidade de fundos imobiliários me pagam no mesmo dia do mês. Eu pego esse valor e vejo ali qual que é a melhor oportunidade do momento, né? Seja ela uma ação ou seja ela um fundo imobiliário. Assim, algumas pessoas falam assim: não, mas o correto é você pegar o seu dividendo e investir em fundos imobiliários para ir aumentando, né, os recebimentos de dividendos. Eu não, por enquanto, eu não estou usando essa estratégia. A minha estratégia é receber meus dividendos e vou e procuro uma boa oportunidade na minha carteira e invisto. Eu já usei, por exemplo, dividendos para comprar Taesa, entendeu? Porque estava numa excelente oportunidade, né? Num preço muito bom, abaixo do meu preço médio. Eu falei assim: não, esse mês eu vou colocar meus dividendos em Taesa, tá? Certo? Então, assim, eu respeito totalmente, cada um tem a sua estratégia, né? Inclusive, isso aqui não é nenhuma recomendação de investimento ou de como você tem que tratar os seus investimentos. Acho que você tem que estudar, né? Estudar, ver o que é melhor para sua carteira. Aliás, a minha carteira é diferente da sua, que é diferente do outro, que é diferente do outro. Então, assim, cada um tem a sua estratégia. O importante é você focar no longo prazo e saber reinvestir os seus dividendos. Então, assim, para mim, a minha estratégia, qual que eu uso? Recebi meus dividendos e eu vou procurar a melhor oportunidade. A minha melhor oportunidade é um fundo imobiliário? Vou investir nele, né? A minha melhor oportunidade é uma ação? Eu posso muito bem também investir em ações com os meus dividendos, tá bom? Então, esse mês, né, eu tenho meu fundo de troco, né, que eu gosto de falar assim: meu fundo de troco. Todo troquinho que sobra na carteira, não dá para comprar mais nada, eu vou lá, corro e compro uma cota do XPSF, né, que é um fundo de fundos ali, um fundo da XP, né, que eu tenho na minha carteira. Então, sempre sobra um troquinho, não dá para comprar uma ação, não dá para comprar um fundo base 10, não dá para comprar um fundo base 100, eu corro lá e compro o XPSF. Porém, nesse mês, o XPSF estava com uma boa oportunidade, né? O meu preço médio estava acima de R$8 e vejo que eu consegui comprar, né? Eu fiz 3 compras dele esse mês, né? Todas com os meus dividendos, e eu comprei, todas as compras ficaram abaixo de R$8. Ou seja, para mim, além de ser meu fundo de troco, além de ser um FOF, né, que eu uso aí de vez em quando para jogar dividendos nele, ele também estava com uma boa oportunidade e ele era a minha última posição em fundos imobiliários. Então, ou seja, eu aproveitei os meus dividendos para abaixar mais ainda meu preço médio, né? E também para rebalancear a carteira, para balancear a carteira, para trabalhar no balanceamento. Ele era o meu fundo imobiliário com menor posição, a minha última posição em fundos imobiliários, e também estava com bem descontado, me dando uma boa oportunidade. Então eu aproveitei para jogar ali os dividendos no XPSF. E eu fiz 3 compras, né, do XPSF esse mês. Não recebi ainda todos os dividendos, ainda falta um pouquinho de dividendo para cair na conta, né? Mas o que já caiu, eu coloquei esse mês tudo em XPSF. Repito, não é a minha estratégia. Não significa que no mês que vem eu vou receber meus dividendos e vou jogar novamente no XPSF. De repente, no mês que vem, tem um outro fundo, né, em melhor oportunidade, eu vou colocar nesse outro fundo, né? Por enquanto, os meus dividendos ainda faz mais sentido para mim eu colocar nos meus fundos base 10, né? Eu tenho o XPSF,
eu tenho o GGRC e eu tenho também o Vigia, né, que é um Fiagro. Para mim, no momento, faz mais sentido colocar nesses fundos porque eu consigo comprar uma quantidade maior de cotas, né? Se eu for pegar, por exemplo, para colocar os meus dividendos num HGLG, por exemplo, eu vou comprar uma única cota, né? E de repente vou ter ainda que inteirar, de repente não seja, esse mês, por exemplo, não seria suficiente para comprar uma cota do HGLG, que já está aí acima de R$160, né? Se eu fosse comprar, por exemplo, o KNCR, eu posso? É claro que eu posso, se for uma boa oportunidade. Porém, eu compro uma cota só, né? E depois eu jogo o restante no XPSF ali no meu fundo de troco, né? Dá para fazer também, mas como eu tenho 3 fundos base 10, eu consigo comprar uma quantidade maior de cotas, né? Não sei se é psicológico, né, se é pessoal, mas dá a impressão que foi melhor aproveitado, né? Eu sei que, assim, na porcentagem é a mesma coisa, não muda nada, mas por enquanto eu tenho feito estratégia. Eu tenho tentado alocar, quando eu coloco em fundos imobiliários, eu tenho tentado colocar em fundos imobiliários de base 10, tá bom, pessoal? Então vamos aqui, ó, né? Podemos ver aqui, ó, que no dia 8/7 eu recebi meus primeiros dividendos, né? Eu já corri lá e comprei 3 cotas do XPSF, porque ele estava a R$ 7,65, né? Gastei aqui R$ 22,95. Peguei um bom preço, né? E quando foi no dia 12, eu consegui pegar um preço melhor ainda, né? Porque ele caiu para R$ 7,50. Eu corri lá e comprei mais 10 cotas a R$ 7,50 e gastei R$ 75. E no dia 17, recebi mais um pouquinho de dividendos e comprei mais 4 cotas, dessa vez a R$ 7,80. Lembrando que 7,80 ainda está abaixo do meu preço médio. Então, assim, essas 3 compras, no meu ponto de vista, foram 3 compras muito bem feitas porque estavam abaixo do meu preço médio. Você pode questionar, de repente, a qualidade do fundo. Falar, Thiago, eu não gosto de PSF, ele não tem uma liquidez tão grande assim, de repente eu não gosto da gestão da XP, né? Isso aí é outro assunto, né? A questão da qualidade do fundo, né? Se fica para um outro assunto, para um outro vídeo. A questão é que eu tenho ele na minha carteira, né? Eu gosto do fundo, né? Por enquanto tem tido uma boa performance na minha carteira, não tem decepcionado, né? Tem pagado um bom dividendo e é o único fundo de fundos na minha carteira, né? Logo ali no comecinho eu apostei nele, não sei até quando ele vai continuar na minha carteira, provavelmente em algum momento ele vai sair por ser um fundo de fundos, né? Depois quando você aprende, a partir do momento que você aprende a diversificar bem a sua carteira com bons fundos, né? Para de fazer um pouco de sentido você ter FOF na carteira. Algumas pessoas acham que não, algumas acham que sim, mas eu acho que não faz muito sentido, né? Então acho que em algum momento, né? No futuro próximo, pode ser que ele saia da carteira, mas por enquanto ele está lá e eu estou investindo nele e foram 3 compras muito bem feitas, do meu ponto de vista, porque meu preço médio estava ali na casa de 8,10, 8,12, então foram 3 compras que eu consegui comprar bem abaixo do meu preço médio, tá bom, pessoal? Então, assim, isso é muito importante, porque aqui, ó, foi R$22, depois R$75, depois mais R$30 e vai ter mais um pouquinho de dividendo, né? Não sei se vou comprar XPCF, talvez sim, talvez não, né? E foi o quê? Foi dinheiro que não saiu do meu bolso, foi dinheiro que me rendeu, os meus investimentos me renderam e eu peguei esse dinheiro em vez de gastar. Você pode gastar? Claro que você pode gastar. O dinheiro que na sua conta você faz o que você bem quiser, né? A opção é sua, a estratégia é sua. Mas quando você pega esse valor que você recebe, você não tem intenção de usar ele hoje. O seu projeto é para o futuro. Você pega esse mesmo valor e reinveste novamente, ou seja, você coloca os seus rendimentos para gerar mais rendimentos, né? Ou seja, é juros sobre juros, né? É o chamado juros compostos, né? Você está pegando os seus rendimentos, os juros que você recebeu e colocando ele para te gerar novos rendimentos. Aí você consegue otimizar demais o efeito bola de neve e o seu processo, né, o seu progresso como carteira, como investidor, como patrimônio fica muito mais fácil e você vai gerar esse efeito bola de neve com muito mais facilidade, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, muito obrigado, né, por ter ficado até aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido um pouquinho aí da minha estratégia, né, de como eu gosto de alocar os meus dividendos, né, sempre reinvestindo em boas oportunidades. Papai do Céu abençoe muito a sua vida, os seus investimentos e falou, valeu!